Boa noite, eu sou a aluna Adriana Pamela de Souza Andrade, da Universidade Federal da Grande Dourados, da UFGD. Estou cursando o 5º semestre do curso de Ciências Contábeis do professor Dr. Gerson João Valereto. Estamos na atividade número 8, desse semestre. E a gente vai falar hoje um pouco sobre essa atividade que consiste na parametrização do módulo da escrita fiscal e escrituração de documentos fiscais. A gente vai falar um pouco disso hoje, Para cada empresa registrada, é necessário que faça a parametrização dela. Nessa parametrização vão ser informadas as opções de impostos que ela vai escolher pagar, informações do lucro, os parâmetros da empresa, mesmo que vão ser utilizados, e assim que entra no menu, clica em controle e depois em parametrização, aparece a primeira tela, parâmetros da empresa, Essa guia gera 4 abas: a geral, personalizada, saldo inicial e domínio cliente. Na primeira, na geral, abre outras abas, as de imposto federal, estadual, municipal, contabilidade, honorários e reduções e. Aí na aba de imposto, será referente aos impostos da empresa. Na parte dos códigos são gerados automaticamente conforme o cadastro dos impostos. E a sigla dos impostos são ICMS, ISS, IRF e etc. São os impostos que vão ser incluídos. Clicando em incluir, inclui mais impostos. Na segunda aba, na segunda tela e na segunda abinha, na aba federal, abre outras abas: geral, opções, imposto de renda de pessoa jurídica, CSLL, PIS, CONFINS, INSS da Receita Bruta, Simples Nacional e Simples Federal. No primeiro, no geral, são colocadas informações referentes ao regime da empresa, qual que é, se é lucro real, se é Simples Nacional, enfim, qual o lucro, e a apuração, se é o regime de competência ou o regime de caixa. Geralmente as empresas usam o regime de competência, é o que é admitido por lei. Normalmente se usa esse regime de competência pelas empresas. Na tela de opções vai aparecer os campos a serem preenchidos, conforme o estilo da empresa. Se é optante do Simples Nacional, se é MEI, se é uma filial, se é uma empresa de revenda de veículos, colocar informações referente à empresa. Na segunda tela, passando para imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social, vai abrir o campo de opções a serem preenchidas. Se considera o saldo credor de períodos anteriores, se calcula adicional de imposto de renda de pessoa jurídica mensalmente, mês a mês, se deduz a devolução conforme percentual de base de cálculo, e se a receita bruta anual é de 120 mil, e se vai ser preenchida essas informações. Vai preenchendo, conforme a empresa, acha necessário.
Na aba de PIS e COFINS, colocar informações referente ao cálculo de PIS e COFINS, se é cumulativo ou não, se depende da incidência, se vai deduzir o ISS dessa base de cálculo do PIS e COFINS, se possui mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS, se utiliza os créditos de PIS e COFINS da rescisão do contrato imobiliário em outras atividades. Na segunda tela, o INSS da Receita Bruta, nessa segunda tela do segundo quadro, vai colocar qual regime, se é de competência ou caixa, e a forma de cálculo desse INSS, no caso ali conforme o NCM e serviços, é o que está ali incluído. Informações do CNAE principal, do código da atividade do INSS, e se vai calcular o INSS da Receita Bruta, a EFD-REINF, e ali as opções das atividades, e colocando, né, as opções. O CNAE é a atividade principal que a empresa, né, exerce, né? As abinhas do Simples Nacional e Simples Federal, né, nessas abinhas, as opções vão ser preenchidas conforme as necessidades da empresa, conforme cada caso de cada empresa. Ali vai ser o regime de operação, o código de acesso, a senha, para que seja preenchido conforme a necessidade, né? E preenchendo conforme a empresa for, né, a necessidade dela. Na aba Federal, gera mais outras quadras. Enquadramento, aba estadual, falei errado. Gera mais outras 4. Enquadramento, opções, incentivos e livros informativos. No caso do enquadramento, vai colocar o regime, se é Simples Nacional, por exemplo, ou não, o porte da empresa, se é entrega ou speed fiscal, colocar o perfil dela, se é A, B ou C, ou se é sem perfil, vai colocando as informações. No segundo quadro, em opções, informações do ICMS, né, que é nada mais, nada menos do que o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, opções de substituição tributária, se o produto é tributado, desconsiderar os valores de ICMS, tudo certinho para calcular o ICMS. Na aba Incentivos, gerou 4 abinhas: a geral, o crédito presumido, o crédito presumido 2, o crédito presumido 3. Nessas informações de incentivos, vai ser informado sobre o fundo social. Se o valor do fundo social vai ser calculado sobre o valor contábil da nota. Se os cálculos para operações com os impostos vai ser sobre o ICMS e substituição tributária. Em outros incentivos, pergunta se participar do projeto CEITEC, se participa do programa Pró-Emprego, se tem a parte de forma de cálculo. E no segundo quadro, em livros informativos, na aba de livros informativos, precisa colocar informações das escriturações dos livros informativos,
Se nota de saída sem o imposto, ICMS gera valor contábil em isentos ou não tributados. Se o SPID fiscal gera o controle da produção e do estoque bloco K. Se for clicar e gerar a informação na entrega do SPID, finalizando na movimentação do controle da produção e como vai ser essa ordem. Na aba municipal, pede de novo o enquadramento da empresa, se é simples ou presumida ou lucro real, o regime dela, se é o regime qual regime que ela apura. E ali no fato gerador, você vai atender a emissão do ISS retido e a fórmula de cálculo. Na segunda tela, na aba Contabilidade, você vai gerar os lançamentos contábeis ou não. Se for gerar, aparece outras 5 abas: Geral, Tipo de lançamento, Opções, Ajuste a valor presente e Definições das contas. No geral, tem informações sobre fornecedores e os clientes. Ali, a classificação de cada um. Se cada fornecedor vai gerar uma conta, se vai ser uma classificação diferente para cada conta, se o código do fornecedor vai ser igual ao da conta. E na parte do cliente é basicamente as mesmas informações dos fornecedores anteriores, que acabei de falar, e selecionar. Na aba Tipos de lançamentos, vai ser colocadas informações sobre os tipos de lançamentos. Vai ter opções em cada abinha e selecionar entradas, saídas, tipos de serviços, das reduções e resumo de movimento diário, tipos de bilhete de passagem, cupom fiscal eletrônico. No exemplo da tela está descrito analítico na data de movimento, mas na hora do preenchimento vão ter outras informações e outras opções. Na aba do segundo quadro, Opções, vai selecionar quais os tipos de lançamentos e como vão ser gerados. Ver a necessidade da empresa e selecionar, e ali embaixo separar contabilização dos valores de frete, pedágio, seguro, despesas acessórias e descontos. Você vai gerar esse lançamento de partida simples ou não. Na base, na aba de ajuste a valor presente, vão ser efetuados esses lançamentos contábeis ao valor presente ou não, e também informações dessas efetuações, no caso das entradas, saídas e serviços. Na aba Definições de contas, que é no segundo quadro, deve-se colocar a máscara contábil correspondente da empresa e a natureza das contas precisam ser colocadas. Clicar em incluir e preencher as informações corretamente. Na aba Honorários, só vão ser preenchidas se clicando na parte Gerar variáveis de honorário com o valor de algum imposto for positiva. Se for positiva, é só clicar em incluir e preencher o restante das informações. Na aba do segundo quadrinho de resoluções E, são informações pertinentes aos programas da empresa, conforme o envio das declarações. Clicar se é cliente padrão,
se dispensa ou não a emissão do mapa resumo do ECF, se gera os lançamentos contábeis conforme meio de pagamento, se detalha os cupons fiscais na conta contábil para lançamento a prazo, colocar a conta, se for positivo, para o recebimento de parcela e também o acumulador padrão precisa ser preenchido. Na aba Personaliza, precisa colocar o período inicial efetivo das atividades da empresa, também o código do município. Em informações sequenciais, também entrada e saída de serviços, reduções e bilhetes de paisagem e também informações de cupom fiscal eletrônico. No segundo quadro, em opções, em geral, precisa selecionar as informações, se verifica a inscrição estadual, se controla as contas a pagar e receber, se faz o controle de estoque, entre outras informações. Na aba Lançamentos, tem algumas informações de sincronização. Você vai informar os dados do ECF, se somente no último segmento. Você vai repetir os dados da nota anterior. Você vai importar dados. Você vai emitir bilhete de passagem e como vai ser realizado o controle das notas conferidas. Também lançar informações dos lançamentos da Reduções E. No segundo quadro, em Informações Informativos Federais, tem informação do SPED. Você vai gerar o SPED fiscal, você vai gerar o SPED contábil inventário, você vai gerar o SPED contábeis, contas a pagar e receber, você vai gerar o EFD contribuições, se a empresa gerar o FD REINF ou não, porque conforme o aceite da EFD REINF, quem a emite vai substituir outra declaração. Colocar dados do certificado digital, né? Você vai utilizar o certificado digital da própria empresa, você vai selecionar ou não as movimentações vinculadas às associações desportivas. Na aba Informações Estaduais, você vai gerar o Sintegra ou não, você gerar o movimento dos produtos para o Sintegra, você gera o Scank CTB, você gera o arquivo do convênio ICMS e no segundo quadro, na aba Saldo Inicial, precisa preencher as informações do código e o nome dos impostos, respectivamente, com o saldo na data e informações dos valores do saldo, credor e devedor. E aqui, na aba Domínio Cliente, colocar a definição do cadastro, se o módulo para o cadastro de grupos, unidades e produtos é contábil ou de outra opção. E após informar todos os dados, é só clicar no botão gravar. E hoje, né, é isso. Muito obrigada por tudo e uma boa noite.